No profundo interior do Nordeste brasileiro, onde a escuridão se estende como um manto sobre as almas inquietas, as lendas urbanas ganham vida, tecendo um véu de terror sobre as mentes desprevenidas. Entre os sussurros noturnos e os ventos uivantes, histórias arrepiantes emergem das sombras, onde criaturas sinistras e espíritos vingativos habitam. No vídeo de hoje vamos explorar as lendas mais assustadoras do Nordeste brasileiro, e algumas delas com certeza vão te fazer dormir de olhos abertos. Eu me chamo Nilson Silva e vou te guiar nessa incrível e assustadora jornada em mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. A lenda do Papa Figo é uma das mais conhecidas e assustadoras do folclore nordestino. De acordo com a tradição oral, o Papa Figo é uma figura sinistra que perambula pelas estradas desertas em busca de vítimas desavisadas, especialmente crianças. A lenda tem variações de acordo com a região, mas há elementos comuns que são compartilhados. O Papa Figo é descrito como um homem velho e enrugado, vestindo roupas esfarrapadas e um chapéu largo que esconde o seu rosto sombrio. Alguns relatos dizem que ele carrega uma bengala ou um cajado, enquanto outros afirmam que ele tem garras afiadas como as de uma águia. O modus operandi do Papa Figo é perturbadoramente grotesco. Ele é conhecido por carregar um grande saco de pano nos ombros, no qual ele supostamente coleta suas vítimas, como citado anteriormente, as crianças, que ele acredita que elas possuem fígados com propriedades curativas. As histórias sobre o Papa Figo frequentemente alertam as crianças a não aceitarem doces ou favores de estranhos, especialmente aqueles que se assemelham a esse personagem nefasto. Ele é retratado como um predador astuto, capaz de atrair suas vítimas com promessas de ajuda ou presentes, apenas para levá-las para longe e nunca mais serem vistas novamente. Popular na região de Chapada do Apodi, que é a divisa entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, a lenda do Labatute fala sobre um monstro bizarro. Sua aparência é horrenda, com membros compridos, pelos que cobrem todo o seu corpo, pés redondos iguais aos de elefante, presas grandes como as de um javali e, o mais bizarro de tudo, um único olho no rosto. Dizem que tal criatura é faminta por carne humana e devora todos os que cruzam o seu caminho, seja homem, mulher, idoso ou criança. Ele irá devorar qualquer um sem piedade. Porém, esse monstro tem uma preferência pela carne de crianças, pois segundo ele, a mesma é mais macia e saborosa que as demais. Segundo algumas versões da lenda, o Labatute surgiu devido a uma lembrança que os nativos da região tinham do cruel general Pedro Labatute, um homem cruel que massacrava seus inimigos a sangue frio. Dizem que ele era tão cruel em vida que maltratava de forma severa os seus escravos. Sendo assim, ele foi amaldiçoado a se transformar permanentemente nessa horrível besta sedenta por carne humana. Dizem que por onde esse ser passa, uma forte ventania o segue, e se por acaso ele estiver próximo da sua cidade, tomem cuidado para não saírem sozinhos na mata durante a noite. A lenda do Quibungo é uma das mais enraizadas na cultura do Nordeste brasileiro, especialmente em regiões como Pernambuco e Alagoas. Originária do período colonial, a história do Quibungo mistura elementos africanos, indígenas e europeus, refletindo as complexidades culturais da época. O Quibungo é descrito como uma criatura grotesca e assustadora, uma espécie de ser híbrido entre humano e animal, muitas vezes comparado a um grande macaco ou homem selvagem. Diz-se que ele habita as matas densas e escuras, emergindo à noite para aterrorizar os que se aventuram por seu território. Segundo a lenda, o Quibungo é conhecido por se alimentar da carne humana, especialmente de crianças e viajantes desavisados que cruzam seu caminho. Sua aparência é descrita como monstruosa, com olhos brilhantes e uma enorme boca com dentes afiados, que fica localizada nas suas costas, capazes de dilacerar suas presas com enorme facilidade. Além de sua voracidade por carne humana, o Quibungo também é associado a outros comportamentos malignos, como sequestrar pessoas para levá-las para suas tocas nas profundezas da floresta, onde as mantém como prisioneiras ou as devora lentamente. A lenda do Quibungo é frequentemente utilizada como um conto de advertência para manter as crianças longe das matas durante a noite e para alertar os viajantes sobre os perigos ocultos que podem encontrar nas regiões selvagens do Nordeste brasileiro. Apesar de sua origem antiga, a figura do Quibungo ainda é tema de histórias e relatos em muitas comunidades rurais da região, mantendo viva a tradição oral e o fascínio pelo sobrenatural.
Na minha região do Rio Grande do Norte, todo mundo já ouviu a respeito da lenda da Viúva Machado, que é provavelmente a lenda mais popular daqui. Reza a lenda que Amélia Duarte Machado era uma mulher que havia se casado com um grande comerciante chamado Manuel Duarte Machado. Um dia Manuel acabou falecendo, deixando tudo para sua esposa. Porém Amélia, triste com a morte de seu marido, se trancou no seu casarão, que ficava localizado na região de Guarapes, em Natal. Após passar um longo período dentro do casarão, isolada do mundo, Amélia acabou enlouquecendo e em um fatídico dia, uma criança resolveu invadir o casarão, porém Amélia não gostou daquilo e acabou tirando a vida da pobre criança. E no processo Amélia devorou o fígado da criança, aprovando aquele sabor. Desde então Amélia passou a vagar pelas ruas das cidades do Rio Grande do Norte em busca de mais crianças para devorar os seus fígados. Algumas variações da lenda afirmam que ela costumava sair durante a noite e ficar à espreita em locais onde haviam muitas crianças. Sendo assim, ela saía das sombras e sequestrava as crianças, que eram colocadas em uma espécie de saco de pano, onde eram levadas para dentro do casarão para servirem de alimento. Essa lenda ficou tão popular na região do Rio Grande do Norte que muitas pessoas têm receio de passar próximo de onde fica o casarão da Viúva Machado, e os que moram próximo dali evitam de sair de suas casas durante a noite. A lenda da mulher emparedada, também chamada de emparedada da Rua Nova em Recife, é uma das lendas mais bizarras desse vídeo. A lenda fala sobre uma moça chamada Clotilde, uma bela moça que mantinha um relacionamento com um rapaz chamado Leandro, que era escondido de seu pai. Um dia, Jaime Favaz, que era o pai de Clotilde, acabou descobrindo sobre esse relacionamento, e como Jaime era um homem bruto e muito vingativo, acabou espancando o rapaz e ainda descobriu que ele, além de ter um caso com a sua filha, Leandro era amante de sua falecida esposa, a mãe de Clotilde. E como se não bastasse, Clotilde estava esperando um filho de Leandro. Sendo assim, Jaime obrigou a filha a se casar com seu sobrinho, mas o rapaz rejeitou a moça, pois afirmava que ela estava impura, pois ela já estava esperando um filho de outro. Furioso com a situação, Jaime contratou um matador de aluguel para matar Leandro, já que seu pai espancou a própria filha, que estava grávida. Depois a cobriu com alguns lençóis e a amarrou com algumas cordas, e a jogou no banheiro de seu sobrado, onde ambos viviam. Jaime então mandou que um pedreiro fechasse a entrada do banheiro com tijolos e cimento, impedindo a moça de escapar dali. Após isso, Jaime foi morar em Portugal, onde viveu por 3 anos. E após retornar para seu sobrado, ele começou a ser assombrado pelo espírito de Clotilde. As pessoas que moravam próximo ao sobrado afirmaram que ouviam gritos vindos de lá de dentro, mesmo com a casa vazia. E também era possível avistar uma figura vaporosa de vestido branco vagando pelas ruas que ficavam em volta do sobrado. Se você mora em Recife, provavelmente já deve ter ouvido falar do Boca de Ouro. Reza a lenda que ele é um ser metade zumbi e metade demônio, que se veste com roupas brancas e anda com um chapéu Panamá. O mesmo sempre é visto durante a noite por pessoas que voltam de festas sozinhas. Dizem que ele costuma abordar tais pessoas, perguntando se as mesmas teriam ou não fósforos ou isqueiro. E caso a pessoa tenha ou não esses objetos em mãos, o Boca de Ouro tiraria o seu chapéu e revelaria a sua terrível aparência, que seria de um cadáver podre que exala um forte cheiro de enxofre. Quando a pessoa olha para o rosto daquele ser, ela obviamente sai correndo desesperada, e nesse momento o Boca de Ouro solta uma medonha gargalhada, revelando que todos os seus dentes são de ouro puro. Por mais que a pessoa tente fugir, não irá adiantar, pois em qualquer esquina, rua ou lugar que a vítima vai, o Boca de Ouro já está à sua espera, então escapar dele é praticamente impossível. Algumas pessoas relatam que quando foram perseguidas pelo Boca de Ouro, correram até desmaiar e só acordaram no outro dia no meio da rua com outras pessoas ajudando elas. E em alguns casos as vítimas do Boca de Ouro não escapam com vida e no dia seguinte são encontradas mortas no meio da rua. O cão negro da quaresma, também chamado apenas de cão da quaresma, é uma espécie de cachorro negro que possui olhos verdes brilhantes e dentes enormes e pontiagudos, que surge nos períodos de 40 dias de quaresma. Outras versões afirmam que ele é descrito como um cão grande com pelos verdes fluorescentes. Dizem que ele surge na quaresma à procura daqueles que não foram batizados, ou que não frequentam igrejas, e até os que não seguem as exigências da quaresma, como comer peixes, ou então aqueles que passam a consumir bebidas alcoólicas
cinzas e outras coisas desse tipo nesse período. Dizem que quando ele surge, um forte cheiro de enxofre com carniça pode ser sentido, juntamente com um calafrio tenebroso e uma forte sensação de que algo ruim está para acontecer. Ele costuma aparecer durante a noite, saindo de uma forma astral para uma forma física de um grande cachorro feroz e bizarro, que devora sem piedade as pessoas que não seguem as exigências da quaresma. Ele costuma atacar as crianças que não foram batizadas, principalmente recém-nascidos, mas crianças mais velhas ou até mesmo adultos são alvos dessa terrível criatura. E caso ele consiga pegar uma vítima, pode acreditar que não irá sobrar nada da pessoa, pois dizem que ele adora consumir a carne dos pagãos. A cabra cabriola trata-se de uma espécie maligna de cabra com características humanas, que é conhecida por devorar crianças mal comportadas. De acordo com a lenda, a cabra cabriola é descrita como uma enorme cabra, com olhos vermelhos brilhantes e uma boca cheia de dentes afiados. Ela é conhecida por vagar pelas áreas rurais e assustar as pessoas, principalmente crianças desobedientes ou que se aventuram muito longe de casa. Algumas regiões do Nordeste afirmam que ela é descrita como um ser humanoide, que mede de 1 a 2 metros de altura, com grandes pernas de cabra e um rosto que mistura um ser humano com um bode medonho, com longos chifres contorcidos, dentes pontiagudos e olhos que brilham como fogo, e que ainda conta com mãos compridas e garras afiadas em cada um dos dedos. Dizem também que o ser é capaz de manusear aparelhos comuns como maçanetas de portas e também cadeados, e que ele ainda teria a habilidade de replicar a voz de quem ele quisesse. A criatura costuma observar uma família por várias horas ou até mesmo dias, escondendo-se perfeitamente, aguardando de forma muito paciente que os pais dos jovens desobedientes saiam de suas casas, deixando os pequenos sozinhos. Sendo assim, a criatura se aproximaria da casa e usando sua habilidade, ela iria disfarçar a sua voz, na tentativa de enganar os jovens. E quando os mesmos abrissem a porta para sua suposta mãe ou pai, a criatura atacaria a criança sem piedade alguma, devorando a mesma sem deixar nenhuma sobra. Existem alguns relatos de pessoas que foram quase atacadas por essa terrível criatura, e algumas histórias afirmam que algumas de suas vítimas não escaparam com vida. A lenda da Matinta Pereira fala sobre uma velha senhora que carrega uma terrível e infindável maldição. Dizem que a Matinta é na verdade uma bruxa, que todas as noites se transforma em uma criatura asquerosa, metade velha e metade pássaro, um ser inimaginável que sobrevoa as casas com um canto aterrorizante. Algumas versões da lenda dizem que ela não é necessariamente um ser que se transformaria em um pássaro, mas que andaria acompanhada por um que emitia um canto terrível. Durante a noite é possível ouvir um assobio arrepiante, e reza a lenda que aqueles que ouvem o assobio devem rapidamente exclamar a frase "Matinta, pode passar amanhã para pegar o seu fumo", e no dia seguinte uma senhora idosa irá aparecer na porta de sua casa cobrando o fumo prometido. A lenda também conta que quando uma Matinta está prestes a morrer, ela antes sai às ruas gritando "quem quer", e aquele que responde "eu quero" recebe a maldição e passa a ser a nova Matinta. Dizem que as Matintas não são seres que gostam de ser xingadas ou perturbadas por ninguém. Aqueles que duvidaram da lenda e resolveram confrontar a Matinta se depararam com um forte e arrepiante assovio que só ficava cada vez mais alto, deixando a pessoa louca e desesperada para ficar em segurança novamente. A lenda do encourado é, na minha opinião, a lenda mais perturbadora e arrepiante de todo o Nordeste brasileiro. Essa lenda fala sobre uma espécie diferente dos vampiros que conhecemos, um ser que sempre é visto durante a noite, trajando roupas completamente pretas. Este é o encourado, o perigoso vampiro brasileiro. Reza a lenda que ele é um ser que só entra onde ele é convidado. Então, se você encontrar com alguém que esteja todo trajado de preto e que queira passar um dia na sua casa, tome cuidado. Este pode ser o encourado que está tentando entrar em sua casa para se alimentar de todos os seres vivos que moram nela. Ele é um ser que se alimenta tanto de humanos quanto de animais, e dizem que se ele conseguir entrar em uma residência, ele devora todos os seres vivos que moram na casa. A chegada do encourado pode ser sentida pelos animais. Os cachorros ficam escondidos dentro de casa com medo de algo que se aproxima. As galinhas param de botar ovos e os urubus sobrevoam a cidade por longos períodos. E quando o mesmo chega, um forte odor de sangue pode ser sentido a
vários metros de distância. E como se não bastasse, se o encourado não consegue entrar em uma residência, ele põe em prática os seus poderes de persuasão, a fim de fazer com que o anfitrião o convide para dentro. E se você acha que matar esse ser é a única solução, você está totalmente enganado, pois nenhum método tradicional de matar um vampiro funciona contra ele. Luz do sol, estacas de madeira, alho, água benta, crucifixos e nem mesmo a prata é capaz de sequer ferir tal criatura. A única maneira de escapar desse horrível ser é fazendo uma espécie de mandinga, para que ele se alimente antes de chegar à sua cidade. Dizem que para isso acontecer é necessário você sacrificar algum animal, como galinhas pretas ou galos vermelhos, e deixá-los na entrada da cidade. E como o encourado só entra pela porta da frente, ele irá se deparar com uma oferenda e irá se alimentar, deixando aquela cidade que ele passou em paz. Existem também algumas variações dessa mandinga, que falam que para ele não entrar na cidade é necessário que o sacrifício seja de algum animal, de criminosos ou até mesmo crianças. Esse é sem dúvidas a criatura mais aterrorizante do nosso Nordeste. Me digam vocês o que acharam dessas lendas. Vocês conheciam algumas delas e quais dessas mais te deram medo? Aproveitem e comentem qual outra lenda do Nordeste brasileiro faltou aparecer aqui. Quem sabe eu traga a parte 2 desse vídeo pra vocês. Por favor, não saiam do vídeo sem antes deixar um gostei para ajudar, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos veremos de novo nos próximos vídeos do canal Histórias Arrepiantes.